porque ele me falou um outro bairro agora, e eu tô agora, sei que eu tô pra igreja errada. E ele tá me esperando que eu sair lá fora para me encontrar, e eu agora tô... Bom, mas eu não ia parar aqui se tivesse mandado. O senhor está no caminho certo, pastor. É, né? Eu tive um professor chamado José Mascarenhas Viana. Quem se lembra do pastor Viana? Alguém se lembra dele aqui? Ele foi líder de jovens da divisão sul-americana muitos anos atrás, também foi professor universitário. E ele conta que um dia ele foi fazer um casamento lá no Nordeste e ele chegou no aeroporto meio atrasado para esse casamento, né? E ali tinha ali alguém recepcionando, ah, você está atrasado, a gente está atrasado para o casamento. E ele, ah, desculpa, o voo atrasou, e ele foi com esse pessoal, entrou no carro, levaram, quando chegou lá, era a igreja católica, né? E ele falou assim, mas será que eu estou no lugar certo, né? E eles entraram com ele, mas ele falou assim, escuta, o casamento vai ser aqui, vai, o senhor não é o padre fulano de tal? Ele disse, não, eu sou pastor. Ah, então pegamos o homem errado. E ele foi para a igreja errada, né? Quase fez um casamento na igreja católica, achando que ele era o padre. Né? Alguém tem um telefone do pastor Damião? Depois, se puder, fala com ele, por gentileza, onde que ele está e se eu estou no lugar certo. Mas é muito curioso. Ele falou assim, eu vou sair aqui fora para você me ver. E não tem ninguém ali fora, né? E aí eu estou agora preocupado. Mas é uma alegria poder estar com vocês. Tem amigos nos visitando também nessa manhã? Quem é que está nos visitando aqui? Você é um nome, bem? Qual é o seu nome? Samuel. Mais alguém está nos visitando aqui? Seu nome é como? Juliana. Nome bonito, né? Minha esposa também chama Juliana. Mais alguém está nos visitando? Bruna. Bruna, seja bem-vinda, Bruna também. Está chegando, pastor. Hã? Já está chegando. E ele estava onde? Que ele falou, vou sair aqui fora para você me ver. Sai fora do estreito. Ah, mas ele mandou o endereço daqui. E eu já vim direto. Tá certo. Cadê o cantor? Bonita voz, né? Interessante que o timbre dele é bem parecido com o timbre do cantor original, né? Da música. Quando você cantava o Lamento de Israel, eu lembrava da voz dele, né? Timbre super parecido. Eu tenho um CD gravado. Você tem CD? Ah, então é por isso, tá vendo? Não errei, não. Tem CDs gravados. Mas o timbre é muito parecido com o cantor que canta, né? Esse Lamento de Israel. Amigos, eu queria poder estar com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui na igreja. Para nós é uma alegria. E eu queria estudar com vocês um tema que está muito atrelado com a música que nós ouvimos hoje. Né? Com o povo de Israel. Quando falamos em povo de Deus no Antigo Testamento, nós temos que falar de Israel. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. Israel era melhor que os outros povos? Era, irmão? Não era melhor que os outros povos. Mas Deus escolheu Israel. Porque Deus tinha que ter um povo para ser os detentores dos oráculos sagrados. Nome difícil, né? Mas é simples. Ele precisava de um povo para ser o guardião da sua lei. Ele precisava de um povo para ser o seu representante entre as nações. Aí Deus diz assim, eu não escolhi vocês porque vocês eram melhores que ninguém. Eu não escolhi vocês porque vocês eram maiores, é porque Israel não era a maior nação. Mas foi na onisciência divina, com base na sua graça, que ele escolheu Israel. O mesmo acontece com a igreja adventista. Nós somos um povo escolhido por Deus. Somos melhores que outros? Não. Somos maiores que outros? Não, tem igreja maior. Mas foi a graça de Deus que também nos escolheu. E porque Deus escolheu a Israel, olha como esse povo foi odiado no Antigo Testamento. A história da Bíblia as histórias da Bíblia são histórias de guerras. O tempo inteiro o povo tentando destruir o povo de Deus. E até hoje Israel não sai da guerra. E essa semana aconteceu um encontro lá mundial na ONU, né, em Nova York. E na hora que levantou-se Benjamin Netanyahu para fazer o discurso, ele que é o primeiro-ministro de Israel, vários outros, muita gente se levantou e saiu em protesto. Em
Protesto por causa da guerra contra o Hamas. Mas quem estuda um pouco de geopolítica sabe que Israel não é o culpado na história. É que a Palestina abrigou, não é que abrigou, esse grupo terrorista se insinuou, forçou, dominaram a Palestina e eles então agora ficam lá infiltrados, vão para hospitais. Para quê? Para que toda vez que Israel ataque, civis morram. E eles coloquem isso a culpa em Israel. E então estão lá, tentando reconhecer o Estado palestino. Faz um povo de escudo, né? Hã? Eles fazem um povo de Faz escudo. o povo de escudo e usa isso como moeda de troca. Mas quem conhece um pouco do movimento geopolítico da região sabe que todos ali odeiam Israel. E tem algumas coisas que são interessantes, né? Israel não é mais a nação escolhida de Deus. Perderam esse privilégio lá no ano 34, né? Quando apedrejaram Estevão. Mas está um povo ali que ainda adora o Deus verdadeiro. Está um povo ali que guarda o sábado. E isso gera ódio das nações vizinhas. Mas a nação de Israel não perde sua identidade por causa disso. Por causa da sua monogamia, por causa de crer no único Deus e por causa do seu apego ao sábado. Eu estive em Israel 2 vezes. E é claro que eles cometem os extremos que os judeus já cometiam nos dias de Cristo. Por exemplo, o elevador deles lá eles chamam de Shabbat. Tem o elevador Shabbat. Você entra nele, você não tem que apertar nenhum andar. Ele para em todos os andares subindo, depois para em todos os andares descendo. Eles acham que apertar o botão pode ser trabalho no sábado. Uma coisa assim sem noção para nós, né? Então, quando é que apertar um botão vai ser trabalhar no sábado? Não é para eles, é. E aí tem lá o elevador que vai parando e volta parando em todos os andares, para você entrar e não ter que apertar o botão. Então esses excessos já aconteciam nos dias de Cristo. Mas o sábado, que eles respeitam, é um mandamento. E é interessante, você anda em Israel ali, em Jerusalém, você anda no meio da rua no sábado. Não tem carros. Comércio todo fechado, tudo fechado. E aí você sai sábado de manhã cedo, umas 8 da manhã, lá tem aquele monte de judeus com suas famílias indo para as sinagogas, para o culto do sábado. E tudo fechado. Então é uma história bonita, a história deles. E o sábado não é uma coisa que Deus deu para os judeus. Deus deu para a humanidade. Foi dado no jardim do Éden. Mas eu queria estudar com você uma história bem interessante nesta manhã, envolvendo o povo de Israel. O diabo sempre odiou o povo de Deus e hoje odeia a igreja de Cristo. Então sempre foi assim, né? Pastor Damião, eu não sei se eu devia ter ido lá para o estreito, acabei. Não, aqui tá bom. Era para vir para cá. O senhor é O senhor bem-vindo. estava me esperando lá? O senhor é bem-vindo aqui. O senhor estava me esperando lá, não foi? Não, eu vinha de lá para cá. Ah, tá. Ok. Bom dia a todos. Eu me lembro de uma pergunta que fizeram muito sobre o estudo lá, que tem uma pessoa que perguntou a respeito, né? Se todo o mundo guardasse o sábado, né? O que aconteceria, O que né? aconteceria, né? É, seria uma benção, né? Seria uma benção. Dizer que não, ela falou que ela ensinou que não geraria renda, né? Que ia falir O sistema econômico, né? É, o povo tem muita desculpa, né? Mas Deus nunca realiza nada que não seja possível. Nunca pede nada que seja possível. Mas eu volto ao ponto. O diabo sempre odiou o povo de Deus e hoje odeia a igreja de Deus. Não se engane. O diabo odeia a nossa igreja. Pedro diz que ele está como um leão ao nosso redor, buscando alguém para devorar. É assim que age o diabo. E aí, no ano 722 a.C., você tem o cativeiro de Samaria. E naquele cativeiro, a Assíria destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Então, das 10 tribos, só sobraram 2, né? Judá e Benjamim.
Só que essas tribos de Judá e Benjamim também seriam atacadas. E elas foram atacadas pelo império da Babilônia, rei Nabucodonosor. Essa semana estudamos na lição sobre o santuário, né? E o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, no ano 586 a.C. O templo foi destruído e os judeus foram levados para cativeiro, lá para a Babilônia. E lá eles ficariam 70 anos. Agora eu queria que você lesse um salmo comigo. É o Salmo 137. Olhe na sua Bíblia aí. Salmo 137. Salmo 137. Achou aí? O Salmo diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de quê? Sião. Amigos, junto aos rios da Babilônia. Quais eram os rios da Babilônia? Lembra? Tigre e Eufrates. Então você tinha o rio Tigre, tinha o rio Eufrates, esses eram os rios da Babilônia. E entre os dois rios, você tinha uma faixa de terra, que nós chamamos de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer mesos, entre, e potâmis, rios. Então, Mesopotâmia é uma faixa de terra entre o Tigre e o Eufrates. Na Mesopotâmia foi construída a cidade de Babilônia. E Nabucodonosor reinava no período do cativeiro. Ele invade Jerusalém e leva os judeus escravos para a Babilônia. Quando os judeus chegam lá em Babilônia, é que esse salmo vai ser escrito. Então, quando lemos esse salmo, nós temos que pensar assim: o povo de Deus chegou em Babilônia. O que vai acontecer agora? Ele se escreve: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de quê? Sião. Irmãos, o que é Sião? Jerusalém. Monte do Senhor. O monte do Senhor, né? É o monte onde Salomão edificou o templo. E Jerusalém é a cidade. Você lembra que um dia Abraão quase sacrificou o filho Isaac? Aonde aconteceu isso? Ali. Então, Monte Moriá é ali, Monte Sião. É a mesma região. E ali Salomão construiu o templo. Então, quando a Bíblia diz assim, que os judeus estavam com saudades de Sião, eles não estavam com saudade da montanha. Eles estavam com saudade daquilo que havia em cima da montanha, que era o templo. O templo era o orgulho da nação, era o centro da religião. E o templo estava destruído. Na realidade, o templo só foi destruído na terceira invasão de Nabucodonosor. Então é possível, quando o salmo foi escrito, ainda o templo estivesse de pé. Porque a primeira invasão foi em 605, a segunda em 597 e a terceira em 586. Então, se o salmo foi composto antes do ano 586, ainda havia templo lá erigido. Então, quando eles dizem que às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, era a saudade que eles estavam sentindo do santuário, de um local para adorar, porque agora eles eram escravos. Verso seguinte, diz assim: pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos do salgueiro. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Olha aí, os babilônicos, ou caldeus, que é a mesma coisa, que escravizaram o povo de Deus, diziam assim para eles: vocês cantam tão bem,
vocês cantavam lá no templo, cante para nós agora. Nós queremos ouvir também vocês cantarem. E eles disseram, nós cantarmos o canto do Senhor aqui em terra estranha? Olha como continua o salmo. Mas como poderemos cantar o canto do Senhor, estando nós o quê? Em terra estranha, em terra estrangeira. Nós cantarmos o canto do Senhor em terra estrangeira? E eles continuam. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, ou se resseque, como diz algumas Bíblias. Que a minha língua seja presa ao céu da boca. Se não me lembrar de ti, eu, Jerusalém, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Nós cantarmos o canto do Senhor aqui? Jamais. É melhor que a minha mão direita se resseque, que nós percamos a habilidade, que a língua colhe no céu da boca, do que nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha. Nós não vamos cantar. E o Salmo continua assim. Mas fica sabendo de uma coisa. Nós só iremos ficar aqui 70 anos. Porque quando se passarem os 70 anos, Deus levantará um homem que vai nos libertar das mãos de vocês. E feliz o homem que fizer isso, que nos libertar das vossas mãos. Feliz aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Vai no Salmo. O povo foi para a Babilônia cativo, mas eles sabiam que o cativeiro duraria 70 anos. Nós só vamos ficar aqui 70 anos. Quem disse isso foi o profeta Jeremias, né? Vocês vão para cativeiro. Vão ficar lá 70 anos. Jeremias 25, 11 e 12. Mas quando se passarem os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Nessa primeira leva de escravos para a Babilônia foram 4 jovens, né, que a Bíblia menciona o nome. Quem são eles? Daniel, Misael e Azaías. Esses 4 a Bíblia menciona por nome. Eles foram jovens. Ellen G. White diz que Daniel devia ter 18 anos de idade quando ele foi para cativeiro. E eles passaram lá 70 anos. Então, quando deram 70 anos, ou quando estavam se aproximando dos 70 anos, Daniel já estava na casa dos 80 anos. Então, Daniel já estava na casa dos 80. E Daniel faz o quê? Daniel começa a ler a Bíblia. E ele lê o rolo do profeta Jeremias. E Daniel vai ler em Jeremias, o capítulo 25, onde Jeremias diz que o cativeiro duraria 70 anos. Lê comigo esse texto? É Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12. Olha o que Daniel leu. Então veja, Jeremias escreveu o seu livro antes de Daniel. Antes do livro de Daniel. Então Jeremias 25, 11 e 12 diz o quê? Toda esta casa, toda essa terra virá ser um deserto e aqui tem o que? Na nova versão internacional. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada. E estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia, quantos anos? 70. Irmãos, Deus falha em suas promessas? Não. Deus erra no tempo? Não. 70 anos. Daniel foi para lá com 18 anos. Estava lá com quase 90 anos. Aí Daniel lê isso. Aí Daniel começa a orar. Orar e jejuar. Para que Deus cumpra a sua promessa. E eu imagino que a oração de Daniel foi assim: Senhor, o Senhor prometeu que o nosso cativeiro duraria 70 anos. Já está quase terminando o prazo. O Senhor tem que nos libertar. Daniel começou a orar por um libertador. Mas quem é que viria libertar o povo de Deus? Ciro. Voltem na sua Bíblia. Isaías 45, verso 1. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele
e para arrancar a armadura de seus reis, para abrir diante dele, abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam o quê? Trancadas. Amigo, guarda esse texto aqui. Quem é que Deus levantaria como seu ungido para libertar seu povo? Ciro. Agora, você sabe em que data o livro de Isaías foi escrito? 600, cerca de 600 anos. 800 anos. Porque 600 já era Daniel. 800 anos antes de Cristo. Quando esse texto foi escrito, Ciro nem sonhava em nascer. Aliás, Ciro nasceu 150 anos depois desse texto. Então, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já está dizendo, eu vou levantar um homem, ele vai se chamar Ciro, e eu vou usá-lo para libertar vocês da Babilônia. Agora, olha que interessante. Ciro tornou-se general, se aliou a seu tio Dario, os medos se juntaram aos persas, e agora foram batalhar contra a Babilônia. Só que Babilônia era uma cidade que não podia ser vencida, por causa de suas altas muralhas, por causa de seu forte exército. Só que Deus havia dado uma estratégia para Ciro. Alguém aqui estudou história? Estudou história. Quem é o pai dos historiadores? Heródoto. Um homem que viveu no 4º século antes de Cristo. E Heródoto escreveu uma obra chamada História. Inclusive a palavra história, quem deu origem a ela foi Heródoto. Então Heródoto, no livro que ele escreveu chamado História, ele diz assim: não sabemos como Ciro foi orientado a derrotar a Babilônia. Quem deu para ele a estratégia que funcionaria? Heródoto diz isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu irei adiante dele para abrir o quê? As portas. De modo que as portas não estejam o quê? Trancadas. O que é que Ciro fez para derrotar a Babilônia? Lembra que Babilônia estava na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates? O rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia. O que Ciro fez? Ciro desviou as águas do rio. E estas águas fluíram numa outra direção. A água no leito do rio baixou. E Ciro entrou marchando pelo leito do rio com os seus soldados. Heródoto diz que a água batia na altura das coxas. Agora, quando eles entram dentro da cidade, o que é que tinha lá? Portões que impediam as pessoas de entrar na cidade. Só que quando Ciro chegou lá, os portões estavam o quê? Abertos. Quem é que abriu? Olha aqui, ó. Irei adiante dele, de modo que as portas não estejam. Os portões estavam todos abertos. E isso permitiu que o exército de Ciro entrasse em Babilônia. E ele fez isso no mesmo dia que o rei da Babilônia dava uma festa para 1000 corderos. Lembra de Daniel capítulo 5? Ali está Belsazar. Quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Dando uma festa para 1000 convidados. Aparece na parede uma mão que escreve, né? Mene, mene, tekel, farsim. Ninguém entendeu nada do que estava escrito. Aí vem Daniel para interpretar. E Daniel diz, o que está escrito é o seguinte, olha. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido será o teu reino. E dado a quem? Aos medos e os persas. Quando Daniel interpreta isso, Ciro já estava dentro da cidade. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Ciro, junto com Dario, tomaram o controle da Babilônia. E quem é que foi para o trono? Dario, que era mais velho, era o tio de Ciro. Dario tinha 62 anos nessa ocasião. E depois que Dario governa por um tempo, vem Ciro. Aí quando Ciro chega no governo, Daniel vai
pega o rolo do profeta Jeremias, leva para Ciro e diz aqui, ó, o teu nome está na profecia. O nosso Deus, o Deus de Israel, diz que você seria o responsável para nos libertar. E quando Ciro viu que o nome dele constava na profecia, Ciro então agora se dispôs a assinar o decreto, autorizando o povo judeu a voltar para a cidade de Jerusalém. Mas quando Ciro foi assinar, quem é que apareceu ali na corte babilônica? O diabo. E o diabo diz para Ciro, não, você não vai assinar. Você não liberta esse povo. E por que o diabo não queria que o povo fosse liberto? Porque Deus havia dito que ele traria de volta o seu povo, que a cidade seria reedificada, que o templo seria reconstruído e que o sacrifício voltaria a acontecer. E se o sacrifício voltasse a acontecer, quem é que viria no tempo marcado? O Messias. E era isso que o diabo não queria. Então Ciro disse, não, você não vai assinar o decreto. Aí Daniel orava para que o decreto fosse assinado. O diabo não queria que o decreto fosse assinado. Daniel começou a orar e jejuar. E quantos dias orou e jejuou Daniel? 21. 21 dias. Aí depois de 21 dias aparece um anjo. Que anjo aparece? Gabriel. Gabriel. Quem é Gabriel? É o anjo mais poderoso do céu. E Gabriel diz assim, olha Daniel, eu vim que você estava orando. E Daniel falou assim, mas agora? Eu estou orando faz 3 semanas. Há 21 dias que eu estou orando e jejuando. O anjo disse, não, quando você se colocou a orar no primeiro dia, o céu me mandou. E eu já vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E essa expressão príncipe do reino da Pérsia é uma expressão alusiva a Satanás. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas depois de 21 dias, o céu enviou Miguel. Quem é Miguel, irmãos? Jesus. Jesus. O próprio Cristo veio depois de 21 dias. Aí quando Cristo veio, o diabo foi expulso. E então Ciro assinou o decreto. E o povo de Deus podia agora voltar para Jerusalém. Você vai se lembrar que foram 3 decretos, né? Mas o primeiro quem assina é Ciro. E então volta agora uma leva de escravos juntos com Esdras e Neemias. Eles vão levar os judeus de volta, vão começar a reconstrução da cidade. Depois sai um segundo decreto de Dario e sai um terceiro decreto de Artaxerxes. Então foram 3 decretos do Império Medo-Persa que autorizaram o povo judeu a voltar para Jerusalém. Aí eles reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo e chegou o dia de reinaugurar o templo. E quando eles foram para reinaugurar, a igreja estava dividida. Alguns estavam felizes e outros estavam tristes. Quem é que estava triste? Aqueles que conheceram a glória do templo de Salomão. Porque esta casa agora reformada, em nada se comparava à glória do templo de Salomão. A Arca da Aliança nem aí mais estava. Ela havia sido escondida, lembra? E nunca mais foi achada. Então esses choravam. Mas os judeus nascidos em Babilônia nunca haviam pisado no templo. E eles estavam felizes, porque pela primeira vez agora chegaram em Jerusalém. Agora eles viram o Monte Sião, viram o templo. Eles entraram dentro do templo. Eles estavam felizes. E no meio dessa cerimônia agridoce, né? Triste e feliz, tinha 2 profetas presentes na reinauguração. Ageu e Zacarias. Os 2 estavam presentes na reinauguração. E o profeta Ageu se levantou e disse as palavras que estão lá em Ageu, capítulo 2, verso 8 e 9. Ageu disse assim, vocês estão tristes porque a glória desta casa é muito menor do que a glória do templo de Salomão?
Mas eu vou dizer para vocês uma verdade. A glória desta casa será maior do que a primeira. Porque nesta casa reformada vai pisar o desejado de todas as nações. Amém. Amém. Quem é o desejo de todas as nações? E aí em Mateus 24 você tem um momento em que Jesus entra no templo e ele pisa no pátio do templo. Está se cumprindo a profecia de Ageu 2, 8 e 9. Deus visitou o seu povo. E então o povo judeu volta o sacrifício, e diz Paulo em Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E Jesus veio para salvar o seu povo. Infelizmente eles rejeitaram a Cristo. Mas ainda hoje esperam pelo Messias que eles aguardam aqui. E aí vem a pergunta, pastor, o que essa história tem a ver conosco? Essa é a história. O que tem a ver conosco? Vamos para Apocalipse 18? Coloca para mim Apocalipse 18, versículo 2 e depois o 4. Apocalipse 18, verso 2. E ele bradou com voz poderosa. O que o anjo bradou? Caiu quem? Mas espera aí. O Apocalipse foi escrito quando? No ano 100. Final do primeiro século, perto do ano 100. 95, 96. Não é? Está falando da queda de Babilônia? Mas Babilônia caiu quando? 539. Quando Ciro invadiu Babilônia, 539. Então o Apocalipse não está falando da Babilônia física. O Apocalipse está falando de uma Babilônia espiritual. Então tem hoje uma Babilônia. E nesta Babilônia busca escravizar. Olha o que diz o texto. Ela se tornou habitação de quê? Demônios. Ela com vinho procura embebedar os habitantes da terra. Agora verso 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela vocês. Vocês quem? Povo meu. Deus tem um povo aonde? Em Babilônia. Agora, quando você sai de algum local, você tem que ir para um outro local para ir. Não dá para você sair de um local se você não tiver um local para você ir. Todo mundo que sai para algum lugar. Quando Deus pede que o povo saia de Babilônia, saia para onde? Saia para o seu povo. Porque Deus tem um povo hoje também. Então isso aqui é o último apelo que Deus vai fazer à humanidade. Que os sinceros que estão em Babilônia saiam de Babilônia. E o Apocalipse diz que existe a grande Babilônia e ela tem filhas. Babilônias e as suas filhas são os movimentos religiosos que se afastaram de que, irmãos? Da verdade. De Deus. Babilônia são os movimentos religiosos que se afastaram da palavra de Deus. E Deus diz assim, vocês precisam sair de Babilônia, porque vocês são meu povo. Então Deus tem um povo ainda em Babilônia. Agora vá para Apocalipse 16, verso 12. Olha Apocalipse 16, 12. Estamos agora nas pragas. 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça. Aonde, irmãos? Olha aí. Qual foi o rio que Ciro secou para derrotar a Babilônia? Eufrates. Agora de volta o rio Eufrates. O anjo derrama a sua taça no rio Eufrates. O que aconteceu com as águas? Secaram. Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Ciro veio do Oriente. E agora nós aguardamos os reis que vêm do Oriente. Quem são os reis do Oriente nesse texto? Cristo e seus anjos. Esses são os reis do Oriente. Então nós aguardamos a vinda de Cristo, como os judeus esperaram pela vinda do libertador, que era Ciro. Então Ciro é um tipo de Jesus Cristo. E assim como o rio Eufrates foi secado no passado, para que Babilônia caísse, hoje o rio Eufrates vai ser secado para que Babilônia caia.
e para que os sinceros de Deus em Babilônia saiam. Para onde? Para se unir ao povo de Deus. Então falta uma última pergunta nessa manhã, para a gente terminar. O que representa o secamento do rio Eufrates, então? O que representa esse rio secar para que Jesus e os anjos venham? O secamento do rio Eufrates significa a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Vamos voltar à cena da ONU essa semana. Quando Benjamin Netanyahu se levantou, muita gente saiu, porque são contra Israel. Querem defender o Estado da Palestina, querem defender o Hamas, que é um grupo terrorista. Os Estados Unidos está desafiando qualquer país, inclusive desafiou o Brasil. Estamos numa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Só que se você pega um ovo e joga na pedra, quem é que quebra? E se eu jogar a pedra no ovo, quem é que quebra? Em qualquer circunstância do ovo. Adianta bater contra os Estados Unidos? Não, por quê? Porque ele está na profecia. E ele está em Apocalipse 13, verso 11 a 18. Então, os Estados Unidos, ele naturalmente assume um papel protagonista. Nas palavras da porta-voz do presidente Trump, aquela moça jovem, né? Ele é o chefe das nações livres. Ele tem que ter um protagonismo. E essa força que possui os Estados Unidos, esse protagonismo que tem que ser mundial, vai ceder apenas para um outro poder. Um poder religioso. E de acordo com Apocalipse 13, chegará um momento em que os Estados Unidos dará autoridade à primeira pessoa. Aí o ecumenismo vai acontecer. Todas as igrejas vão se unir em prol de uma causa comum. Dá a voz, né? Vai dar autoridade. O Apocalipse diz que o dragão deu a ela um trono e grande autoridade. Então, amigos, estas condições políticas e sociais é o que estão preparando o caminho para a volta de Jesus. Porque vai chegar um tempo em que o mundo dirá assim: a política não resolve mais nosso problema. Nós precisamos de alguém fora da política. A gente está dentro aqui, a política não está resolvendo nada no Brasil. Você olha para o Brasil, aonde estão os maiores quadros de corrupção? Dentro da política. O dinheiro do Brasil, nós trabalhamos 4 meses para o governo. E o que fazem com o dinheiro que a gente trabalha e dá para eles? Gastam com eles, né? Eles ficam milionários. E nem os aposentados têm mais direito ao salário porque estão roubando tudo. Então, isso será um sentimento mundial. A política não resolve. Nós precisamos de alguém que nos lidere fora do espectro político. Vamos buscar alguém que tem milênios de experiência, ou pelo menos séculos de experiência, né? Quem vamos buscar para ser a nossa autoridade maior? Quem? A igreja. O líder religioso. O Papa. Vamos buscar alguém que já liderou o mundo no passado, por 12 séculos. Vamos buscar o Papa. Ele vai nos liderar. E vai acontecer. E para que todo mundo se submeta a esse poder do Papa, um decreto será promulgado. Todo mundo vai ser obrigado a repousar no primeiro dia da semana. Descansar. Para ir à igreja, para dar tempo para a família, para cuidar da nossa casa-mãe, que é a terra. Essa é a linguagem que virá o decreto mundial. E eu e você temos que escolher de que lado ficaremos. A gente já sabe o lado que tem que ficar. A questão toda é que nós temos que tomar uma decisão.
em estarmos prontos para esse momento. Para nesse momento termos forças para ficar do lado certo. Então nós precisamos é disso. Ter forças para ficar do lado certo quando o mundo se dobrar diante desse poder. Essa madrugada eu estava assistindo a live do Padre Gilson. Conhece o Padre Gilson? Conhece? O Frei Gilson? Tinha quase 700.000 pessoas no YouTube assistindo ele, hoje de madrugada. Lá, ao vivo, tinha 60.000 pessoas de madrugada. Lá na Canção Nova, na Aparecida, em São Paulo. É uma voz que se levanta no Brasil e está arrebanhando milhares. E depois minha esposa mostrou um videozinho dele falando. Ele pegou a Bíblia, leu a passagem dos discípulos colhendo espigas, disse que Jesus guardou o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus, ele aparece lá, lembra o dia do sábado para o santificar. Jesus guardou o sábado. E nós devemos também guardar o dia de descanso. O que ensina, disse ele, o que ensina o 3º mandamento? Guardar domingos e dias de festas. Por que nós guardamos o domingo? Porque nele Jesus ressuscitou. Os judeus ainda guardam o sábado, mas nós não somos mais judeus. Nós somos agora a igreja cristã. Em homenagem à ressurreição de Cristo, nós guardamos o domingo. Você está entendendo? Ele não pegou a Bíblia, abriu e mostrou um texto para dizer, não, é porque Jesus ressuscitou que a gente vai guardar. Então a gente não guarda mais sábado. Nós não somos judeus. O sábado é dos judeus. Ele disse isso, como eu estou dizendo para vocês. O sábado é dos judeus. Amigo, sábado é do judeu? O sábado foi dado quando? No Éden. Então ele foi dado para A humanidade. Então, a grande controvérsia entre o bem e o mal desses dias finais será o sábado e o domingo. Então, voltando, nós estamos em cativeiro, aí está a grande Babilônia, mas nós esperamos o libertador. O rio já está secando e logo Cristo vai chegar com seus anjos. Amém. A pergunta que eu faço é, você está pronto para sair de Babilônia? Amém. Você vai ficar do lado certo? Então você não pode procrastinar. Não pode deixar para tomar decisões da vida espiritual semana que vem. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. É verdade. Você não sabe o que vai ser amanhã. Então hoje nós precisamos fazer o quê? Tomar uma decisão de nos entregar completamente a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Nós possamos, conhecendo esse caminho profético que a vida nos dá, fazer o devido preparo para receber o Senhor Jesus em glória e majestade. Amém. Podemos orar para encerrar? Podemos. Fica de pé então, vamos orar.